O espírito imundo procura fazer os mesmos sinais que o Espírito Santo faz. Mas quem estava sobre Moisés e Arão era o Espírito Santo de Deus. E quem estava sobre os sábios, sobre os magos daquela época, que fazia também, diabo, fazia a vara virar também uma serpente, era o Espírito de Satanás. Até o terceiro sinal, eles fizeram o mesmo que Moisés e Arão fizeram. Igualzinho. E era pelo espírito do diabo. Então não é de hoje que o diabo vem enganando povos, nações, tribos, dialetos, línguas. Aleluia. Isso já antes, já digo, de Moisés, de Arão e dos patriarcas e dos profetas. E agora aumentou mais os sinais do diabo, principalmente nas igrejas chamadas crentes. Aleluia, Que o Deus. diabo faz aí é brincadeira? Segundo o que recebemos notícia por aí, que essas igrejas já vão um verdadeiro adultério, mas é verdade. já não respeitam mais nem o sexo. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais esse vídeo aqui do canal. E nós acabamos de ver um trecho aí da pregação do saudoso, missionário Davi Miranda, Graças a Deus, como eu sempre falo, eu sou da IPDA, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, Eu cresci, quando eu nasci, meus pais, minha mãe já pertenciam à Igreja Pentecostal Deus e Amor, então graças a Deus eu cresci nesse ministério, depois acabei me afastando, E com meus 20 anos mais ou menos, eu retornei para a igreja ficar firme com Jesus e graças a Deus estou firme até hoje, E vamos falar um pouquinho sobre o missionário Davi Miranda, É um homem que eu admiro bastante, porque eu tenho certeza, eu tenho minha idade de 30 anos, para quem tem mais ou menos a minha idade aí, vai concordar com o que eu vou falar, Quando eu era bem novo, meu pai, como o missionário, ele gostava muito de rádio, então ele se propôs a propagar o evangelho através do rádio, a voz da libertação. Eu era bem jovem, eu era bem novo, e meu pai, eu tenho certeza, como muitos irmãos aí mais antigos, eles deixavam o rádio ligado aí na programação da Voz da Libertação dia e noite. Eu me lembro, quando eu fui pegando uma certa idade, meus 12, 13 anos, a gente vai se afastando, dos caminhos do Senhor, Não que a gente já nasce crente, Como eu sempre falo, tem um irmão que fala, que filho de crente, ele não é crente, Ele cresce ali na igreja, canta no grupinho, Mas ele só passa a ser crente mesmo quando ele começa a entender, ele toma uma decisão e aceita Jesus. Antes disso, não é crente, Aí a gente começa a crescer e afasta das coisas de Deus, só que eu tinha muito medo, porque o meu pai, muitas vezes eu me lembro, que tinha aquelas campanhas que o missionário Davi Miranda sempre fazia, aquela campanha, os irmãos mais antigos vai lembrar, a preparação para a vinda de Jesus, E eu me lembro que meu pai, ele dormia com o rádio ligado, e muitas vezes eu acordava de madrugada, E o missionário estava lá falando sobre a preparação da vinda de Jesus. E quando eu acordava de madrugada, escutava o missionário, eu já dava um pulo da cama, pensando que o mundo já estava acabando, que Jesus estava voltando, E querendo ou não, eu tinha bastante medo, eu tinha bastante temor, porque ele falava bastante sobre a vinda de Jesus e eu não queria ficar, Claro, ninguém quer ficar, Mas eu me lembro bem disso, que eu tinha muito medo aí, Quando eu ouvia a pregação do Davi Miranda, eu procurava até sair para não estar ouvindo ele falando sobre a preparação da vinda de Jesus. Mas eu cresci ouvindo, os LPs, aquele LP da oração, Então, a oração das 6 horas do meio-dia, meu pai sempre
ouvindo a programação e a gente cresceu ouvindo o missionário Davi Miranda. Infelizmente, né, eu não tive a oportunidade de estar numa pregação dele. Se eu não me engano, eu tive a oportunidade, acho que é 2 ou 3 vezes de poder ouvir o Davi Miranda lá pregando na igreja, né? Eu me converti em 2014, né? E acho que em 2015, né, ele morreu em 2015. Então, se eu não estiver enganado, 2 vezes que eu fui na sede mundial e tive a oportunidade de ver ele pregando, né? E o que eu acho mais engraçado, né, do missionário Davi Miranda é que a pregação dele, né, ele era um homem que pregava uma mensagem simples, né? Sempre pregava ali sobre o sermão de Jesus, o milagre de Jesus. Mas quando você chegava na sede mundial lotada, né? Quem já foi lá sabe, as arquibancadas todas cheias, né? As palavras dele tinham um poder, uma autoridade, mesmo que era umas pregações bem simples, né? Vocês podem ver as pregações dele, eram umas pregações bem simples, não tinha tanta profundidade, mas ele pregava com uma certa autoridade, né? E aquelas palavras simples, né, faziam um efeito bem grande em quem estava ouvindo, né? Eu me lembro que a Deus é Amor tem um auditório bem grande, né, umas arquibancadas bem altas. E quando o povo começava a bater palma, né, começava de um lado e aquelas palmas iam se espalhando para a igreja até tomar todo o templo. Era uma coisa bem especial. E eu fui batizado com o Espírito Santo, primeira vez também, graças a Deus. Se eu não me engano, acho que é o penúltimo culto, né, que eu fui, e tava o Davi Miranda ainda, né, e foi uma benção de Deus. Mas tem pessoas, né, eu conheço, tem irmãos, até parente meu, né, que de certa forma eles idolatravam o Davi Miranda, né, idolatravam muito. Ele era, né, muito idolatrado por ser querido, por ser um homem, né, de Deus, né. Então ele era muito querido, muito idolatrado, e o que ele falava era lei para muitas pessoas, né. Eu, né, não tive, como eu disse, não tive tanta oportunidade de conhecê-lo assim. Gostava bastante dele, né, mas para mim um homem muito usado por Deus, né. E a gente, né, nem a gente não concorda 100%, né, com o que ele falava, mas com certeza foi, para mim conhecer da nossa geração mais recente, foi o homem que Deus mais usou para gente, para mim conhecer, né, foi o homem que Deus mais usou aí na atualidade. É um dos últimos homens que Deus mais usou, né. Eu acho que ele foi o último homem, né, que Deus usou muito mesmo, né, em curas, maravilhas, suscitando mortos, né. Então foi um homem muito usado nas mãos de Deus, né. Mas como todo homem, tem algumas coisas que a gente acaba não concordando. Uma coisa que eu achava bem estranho, né, era aquela cabine blindada. Pessoal, desculpa, tem uma Sariema cantando, né, a gente tá na roça, então não tem jeito, né, o barulho dos pássaros. Eu espero que não esteja atrapalhando o vídeo aí, né. Como diz, bênção de Deus, maravilha de Deus. Mas como ser humano, né, tem algumas coisas que a gente acaba não concordando. Nem por isso ele vai deixar, né, de ser um exemplo. Uma coisa que eu achava bem estranho era aquelas cabines, né, a cabine blindada que ele usava lá, né. Me disseram que é por causa de um atentado que ele sofreu, né, um homem tentou matar ele a tiros, né. Então depois desse acontecido foi feita aquelas cabines blindadas ali, né. Uma coisa que eu nunca concordei muito bem, achei bem estranho, né, porque ele, sendo um homem de Deus, né, ele tinha, né, na minha visão, né, ele tinha que estar preparado, né. Se Deus livrasse ele, tudo bem, mas se não, ele partia com o Senhor. Mas aqui esse vídeo é só um vídeo bem rápido, para não ficar muito curto, muito longo, né? Já estamos chegando aos 10 minutos de vídeo.
Então foi um pouquinho do que eu sei do missionário Davi Miranda. Se você gostar desse vídeo aí, ó, se inscreva no canal, deixa o like, deixa sugestão, comenta aí se você chegou a conhecer o missionário Davi Miranda, se você teve a oportunidade de um culto, uma reunião que ele estava pregando, e a gente vai interagindo aí. Tá bom, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.